Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos. Hoje eu estou aqui com meu amigo Eduardo Félix, que é Master Coach. E aí, Eduardo, tudo bom? Tudo bom, Paulão? Tudo jóia? Graças a Deus, prazer estar contigo aqui. Beleza, o prazer é meu também. A gente está aqui em Petrópolis, em Itaipava, mais precisamente, no Rio de Janeiro. Eduardo está aqui a trabalho, né, Eduardo? Eu trabalho. Veio a trabalho. E aí, como ele mora em São Paulo, eu sou do Rio, a gente aproveitou para se encontrar aqui e fazer essa entrevista aí, a gente se conhecer um pouquinho melhor. Você que está assistindo também, saber um pouquinho mais sobre o Eduardo. E, Eduardo, primeiro, queria saber aí, você está trabalhando com Master Coach, e por que você resolveu ser Master Coach? Mas, 2009, eu fiz um treinamento de coaching no Rio de Janeiro. Na época, o nome da empresa era Fênix. A empresa que eu trabalhava contratou essa empresa, deu um treinamento para alguns gestores. Fui sem saber o que era. Foi uma semana de treinamento e eu achei muito interessante aquele negócio. Eles ensinavam, comparado com o que a gente conhece hoje como Master Coach, era quase nada. Era uma ferramenta, só o Grow, uma coisa bem básica, e eu já achava aquilo maravilhoso, espetacular, e comecei a aplicar na empresa que eu trabalhava. E começou a dar resultado. Só com o Grow já começou a dar bastante resultado, mudou, melhorou bastante meu perfil de liderança. Quando eu mudei para São Paulo, eu conheci uma amiga, que virou minha amiga, que trabalhava no RH, que estava indo para uma certificação em coaching. Aí eu pensei, caramba, deve ser mais legal ainda, deve ter mais coisas ainda. E foi aí que eu conheci o Instituto Brasileiro de Coaching, fui lá fazer o PSC, que você também fez, o BEC, que você também fez, e o Master BEC, Business and Executive Coaching, e depois o Master Coach. E aí a transformação, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal, foi maravilhoso. Eu sou um outro líder, sou uma pessoa com muito mais autoconhecimento, muito mais inteligência emocional. Eu acho que foram as duas características que mais mudaram para mim, sem falar no fato de aceitar as diferenças, empatias, colocar no lugar do outro, ter curiosidade ao invés de julgamento, para entender situações onde a gente tem problema na empresa ou em casa e juntos tomar as melhores decisões para mexer. E isso, para mim, são os grandes diferenciais aí do Master Coach. Ah, legal. Depois que você faz uma formação dessa, né, que você passa muitas vezes pelo processo de coaching, é como se você colocasse novas lentes, né? Você vê o mundo de uma forma totalmente diferente. Perfeito. Às vezes parece que o mundo até está meio em preto e branco, né? Mas você não percebe, você só percebe quando você aprende algo novo, quando você passa por esse processo. Aí que você vê que realmente existe um outro mundo, outras possibilidades, né? Que você não conseguia enxergar antes. Tanto em você quanto nas pessoas, né? Isso é bem legal, porque quando você vê que você pode mais e ao mesmo tempo o outro também pode mais, então isso é bem legal, né? A gente poder ajudar os outros a crescer, a se desenvolver. Acho que o mundo vai ficando melhor, mais produtivo, mais agradável, então é bem bacana. Não, legal. Bom, Eduardo, explica pra gente aí também como é que foi essa tua trajetória aí, profissional. Mas eu fiz engenharia mecânica e de armamento no Instituto Militar de Engenharia. Hoje em dia não é muito legal falar isso. Mas é que na minha época, quando eu fiz o IME, era obrigatório sair militar. Quem fazia engenharia mecânica, você escolhia automóveis ou armamento. Eu falei, vou fazer uma coisa diferente do que todo engenheiro mecânico faz em automóveis, eu vou para armamento. Também é uma engenharia bem bacana. Trabalhei em um ou dois projetos só de armamento. Quando eu saí do IME, fui para a Embel, que é a Indústria de Material Bélico do Brasil, em Itajubá, no sul de Minas, foi onde eu conheci minha esposa. E lá eu fiz, na Federal de Itajubá, fiz uma pós-graduação em qualidade, fiz um mestrado em Six Sigma e montei minha carreira toda na área de qualidade. Virei capitão, naquela época era tenente, saí capitão, voltei para o Rio de Janeiro e decidi sair do exército. Filhos nasceram, onde eu trabalhava era um lugar muito perigoso, um monte de coisa me fez crer que eu tinha que sair do exército, e foi uma decisão muito difícil, decisão em família, muito bacana que a gente teve. Saí do exército, fui para a área de óleo e gás, uma empresa de projeto, fiz um MBA em gestão de projetos para entender o ambiente de projeto. Depois virei gerente de qualidade numa outra empresa de óleo e gás, até chegar na General Electric, e onde eu conheci o coaching, né? E comecei
fazer cursos de coaching, programação neurolinguística, né? Então, academicamente, essa foi minha formação, junto com essas empresas que eu trabalhei, sempre na área de qualidade. Na GE que eu fui modificando, trabalhei em projetos de implantação de sistemas ERP, depois gerente de fábrica, mas sempre com posições de liderança, sempre desenvolvendo líderes e criando equipes competitivas. Legal. E hoje você está atuando como coach também, né? E trabalhando justamente com essa parte de liderança, né? Aproveitando todo o seu conhecimento, toda a experiência profissional, aliado mais as ferramentas de coach, né? Exato. Acredito que o resultado de processo seja bem bacana. Ah, cara, é a coisa mais gostosa que tem quando você vê alguém, identifica alguém na sua empresa, ou essa pessoa vem te procurar porque indicaram, poxa, conversa com o Eduardo, que o Eduardo é Master Coach, talvez ele te ajude na carreira, e você vai desenvolvendo, ajudando a pessoa a crescer, se transformar também, assim como você se transformou, e depois você vê a pessoa, ou a pessoa vem falar para você, olha, fui promovido, ganhei o cargo de líder tal. Nossa, isso não tem preço, cara. Não tem preço. E mais do que isso, ver a pessoa atuando de uma maneira que está alcançando resultados ou está conseguindo gerenciar a equipe da maneira que ela pensa que é a mais correta e a equipe gerando essa reciprocidade e crescendo todos juntos, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é engraçado, né? Às vezes a gente vê a pessoa, você trabalha anos numa empresa e não é promovido, ou pelo menos como você gostaria. Aí chega uma pessoa nova e um ano já subiu, acaba sendo seu chefe e você, poxa, isso é injusto. Mas muitas vezes você não percebe que talvez você tenha que desenvolver alguma habilidade. Sabe? É muito difícil você chegar para uma pessoa, olha, cara, você tem que mudar isso na sua vida. E o coach não é isso, tá? Coach não é isso. Coach não é eu dizer para você o que você tem que fazer. Coach é a gente tirar isso de dentro de você, extrair isso de você, o seu melhor. Qual é o seu melhor? O que você pode potencializar nesses aspectos de liderança? Você identificar essas características, né? Então, com isso aí sim você vai ter resultados melhores, né? Você não precisa ficar esperando a vida toda para ter um reconhecimento, porque quando você tem o trabalho, como é que a gente chama? O resultado, né? Uhum. Se você mostra o resultado, cara, você pode ter certeza que você vai ser promovido, que as pessoas vão te reconhecer. Então, muitas vezes, se isso não está acontecendo, é que você tem que aprender algo novo, aprender alguma coisa, passar por um processo, para as pessoas começarem a te olhar de uma forma diferente. E muitas vezes não é nem um aprendizado técnico, às vezes é comportamental, autoconhecimento. Às vezes alguma mudança que você tenha que ter comportamento, ou aprender a fazer um networking melhor. Uhum. Algumas características não necessariamente técnicas que você talvez sejam elas que você precise desenvolver para ser lembrado quando alguém precisar promover ou contratar alguém. Puxa, quem tem esse ponto forte é fulano de tal, vou lá conversar com ele. Então, uma coisa fundamental nesse processo todo é você conhecer quais são teus pontos fortes. Isso o coaching é batata para descobrir isso, né? Para te ajudar a descobrir isso. E potencializar esses pontos fortes, para as pessoas lembrarem de você. Poxa, quem tem isso que a gente precisa é o Paulo. Vamos lá conversar com o Paulo. Às vezes nem a pessoa mesmo sabe muito bem quais são seus pontos fortes, né? Você nunca fez um processo, então você acha que se você se conhece. Quando você começa a fazer um processo de coaching, você vê que, nossa, eu não me conhecia tão bem quanto eu pensava. E aí você começa a aprender mais, desenvolver. Né? Não, isso é bacana. Edu, você que já esteve à frente de grandes equipes em empresas gigantes como a GE, já foi capitão do Exército Brasileiro, e já liderou projetos com pessoas de diversos países, que características de liderança você acha que foram ou são fundamentais para esse sucesso? Eita, rapaz, essa é uma pergunta bonita. Porque tudo depende. Depende de muitas variáveis, né, cara? Depende, você acabou de falar, alguns projetos internacionais, então tem culturas diferentes, vão te exigir perfil, posturas diferentes, mas algumas coisas não mudam, cara. Eu acho que a empatia é uma coisa que, qualquer que seja o cenário que eu tenha vivido em exército, em empresa multinacional, que é uma pressão também muito grande, em equipes que tinham um perfil que você precisava ser mais afiliativo do que autoritário, ou mais democrático do que visionário, todas elas eu acho que giraram em torno
da empatia e giraram em torno de algumas coisas muito bacanas. Primeiro, você ter capacidade de ouvir a pessoa na essência. Quando eu falo ouvir na essência, não é você ouvir com os olhos de quem quer dar uma solução para a pessoa. Você já está pensando na solução. Não. É ouvir para entender o que a pessoa está te dizendo, e isso é uma coisa linda do coaching, substituir esse julgamento pela curiosidade de entender o que a pessoa está dizendo e talvez gerar uma tomada de consciência nessa pessoa para ela descobrir qual é o caminho. Muitas vezes você vai escutar para entender, dependendo da situação você precisa direcionar. Então, saber onde e como trabalhar cada situação é que é a beleza da liderança, por isso que eu amo liderança situacional. Isso é uma das coisas que eu acho fundamentais, características fundamentais de um líder, cada vez mais, é a liderança situacional. Então, ouvir na essência é uma coisa que eu acho que também você não pode deixar de ter. Outra coisa, saber valorizar teu time. Eu aprendi que a gente tem, cada um de nós, linguagem diferente para ser valorizado. Tem gente que gosta de elogio, tem gente que gosta de um presente, que seja uma promoção, seja um award, um prêmio. Tem gente que gosta de chamar para você para almoçar, ou para um happy hour, ou para um jantar com o executivo. Tem gente que prefere que você faça um gesto, ou levei uma ferramenta até você que você precisava, busquei seu papel na impressora, que seja. Né? E tem gente que simplesmente gosta de um papo assim. Pô, excelente trabalho, Paulão. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Então, tem formas diferentes de você valorizar. E saber quais são essas formas e como é que cada um do teu time se sente valorizado é uma coisa que você tem que fazer como líder. Isso é uma coisa que eu estudei bastante para saber fazer tanto trabalho quanto em casa. Isso em casa também é fundamental, que às vezes você, por exemplo, minha linguagem de valorização, que é a mesma minha linguagem do amor, é palavras. Minha esposa precisa falar te amo, ou falar, pô, adorei que você fez isso, adorei que você fez aquilo, e eu me sinto amado, me sinto valorizado. Ela é gestos. Se eu ficar falando pra ela toda hora te amo, legal, todo mundo gosta de ouvir. Mas não tem o mesmo impacto que se eu lavar uma loucinha, né? Botar a roupa suja no cesto, né? Exato, ou ajudar alguma coisa com as crianças, fazer parte, fazer um gesto pra ela. Veja bem, a gente tem divisão de tarefas. Ela faz uma coisa, eu faço outra coisa. Se eu faço algum gesto em relação ao que eu deveria fazer, tem um impacto muito menor do que eu fizer um gesto em relação a algo que ela tem como tarefa. Então é nesse sentido o gesto. Então funciona tanto no trabalho quanto em casa. Outra coisa bacana, observar teu time e saber se eles estão se sentindo parte do grupo. Então a gente tem essa necessidade básica, né? Se sentir parte do grupo. Será que todo mundo do teu time está se sentindo parte da equipe, ou da empresa, ou do cenário que ela quer viver? Como é que você ajuda essa pessoa a se sentir? Isso é uma coisa bacana também que eu acho que um líder tem que desenvolver. Fomentar empreendedorismo dentro da sua empresa ou no negócio. Fala fomentar empreendedorismo, a pessoa trouxe uma ideia, cara, maravilhoso, me fala mais sobre ela, tô curioso para saber como é que é ela. Vai lá e faz e me conta como é que foi. Isso que eu acho que é fomentar o empreendedorismo, a criatividade dentro do ambiente de trabalho. Então eu podia falar aqui para vocês diversas... São várias, né? O líder tem que ter muitas competências, né? Tem que ter muitas competências. E dessas todas... E gostar de pessoa, né? Sim, também. Gostar de pessoas e querer ajudar essas pessoas a crescerem, né? O líder ele tem que fazer isso, né? Ele tem que estar sempre desenvolvendo os outros também. Mas de todas essas que você falou, né? E uma principal do coaching, que eu acho importante, é o não julgamento, né? Porque o ouvir na essência, a primeira coisa que tem que romper é o julgamento. Porque a pessoa começa a falar e você começa a julgar, você já interrompe logo e fala assim, não, mas eu não concordo. Bom, peraí. Você tem que ouvir a pessoa primeiro, né? Você nem ouviu o ponto de vista dela. Quando você começa a julgar, você já está partindo para a tua ideia, né? Não a ideia da pessoa. Então, eu acho que isso aí é importante. E a gente precisa de líderes assim, né? O país precisa de líderes assim, né? De pessoas que realmente, se o país não está tão bom quanto a gente gostaria, é provavelmente porque a gente não tem líderes como a gente merecia, né? Como a gente precisava de líderes aí tocando as empresas para a gente poder crescer cada vez mais. Bom, eu vejo também você falar muito sobre liderança positiva. Você podia explicar um pouco mais sobre esse conceito, a importância no dia a dia de hoje? Legal. Liderança positiva passa por você criar um cenário, criar um ambiente com emoções positivas com o seu time.
É você potencializar muito mais os pontos fortes do que você criticar os pontos fracos. A gente tem essa característica intrínseca, infelizmente. A gente presta mais atenção nos defeitos, nos pontos fracos, do que nas coisas boas. Como é que você fomenta emoções positivas no ambiente de trabalho? Principalmente você trabalhando onde você tem talento, onde você tem habilidade, é onde você se sente melhor. No ambiente de trabalho, você produz mais. Tom Peters falava que se seu chefe acha que você, ou diz para você que você fez um trabalho excelente, a chance de você acreditar e começar a ficar mais próximo do excelente é muito maior. Eu vejo muito líderes sendo severos em avaliações de desempenho, assim, vou puxar, vou ser forte, pesado aqui, porque ele vai sentir que tem que entregar mais. Às vezes o tiro sai pela culatra. A pessoa se sente pior ainda, vai procurar outra área, outra empresa, às vezes, ou outro chefe, que a maioria das pessoas se demite por causa do chefe, não se demite da empresa, se demite do chefe. Né? Então, a liderança positiva faz você pensar o contrário. Como é que eu crio um ambiente com emoções positivas, reciprocidade, de gratidão, para a pessoa render o máximo que ela pode render. Isso é a essência da liderança positiva. Não é tão fácil, né, isso. E nos teus processos de coaching, você consegue ajudar a pessoa nisso, nessa questão, desenvolver essa habilidade? Você falou bem. Não é fácil, mas quanto mais difícil, mais gostoso de você conseguir alcançar ou buscar, para quem é motivado por desafio. Né? E, de novo, a gente é treinado para sentir... Treinado que eu falo desde do berço para sentir medo. E a culpa não é nossa nem dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Você imagina, estava lá 2 caçadores na savana, procurando alimento, aí um barulho no arbusto. O corajoso, vou lá pegar, vou matar e vou comer. E o medroso, não sei não, pode ser um leão, vou sair correndo. Estatisticamente, aquele que achou que era um leão e saiu correndo sobreviveu mais. Então o medo veio crescendo junto com a gente. Então a gente tem bastante medo, a gente tem as nossas idiosincrasias, a gente tem as nossas preocupações e a gente tem as nossas crenças, muitas vezes limitantes. Acho que a gente não vai conseguir, ou acha que isso não serve pra gente, acho que não vai dar certo. Mas o processo de coaching é fantástico nesse sentido, de você quebrar essas crenças para a pessoa abrir o horizonte, como você falou mais cedo, você tirar essa nuvem da frente e ver, cara, tem esse mundo todo para eu explorar e que dá resultado, vou lá explorar, vou tomar essa consciência e tirar a bunda da cadeira e me mover para ir lá querer fazer. Então, para você chegar nesse nível, de novo, você está preparado para focar em coisas ruins, seu instinto vai te dizer por que causou isso, para a gente evitar. Quando você começa a passar por esse processo querendo ser um líder positivo, você começa a descobrir quais são essas crenças que estão te limitando, quais são as ferramentas que você pode usar no dia a dia para você se transformar primeiro numa pessoa positiva, otimista, para depois ajudar seu time a crescer. E existe metodologia para isso. Tem gente que fala que você cria um hábito em 21 dias, tem gente que fala que você cria em 90, mas uma vez que você instalou alguma nova crença, um novo conhecimento, você vai lá praticando e repetindo, com um certo tempo você vai ficando cada vez melhor e vai virando parte de você. Só o fato de você tomar consciência, né, disso já faz você já começar a buscar mais sobre o assunto, já vai te ajudar. Sim. E essa questão que você falou do medo, né? O medo é importante, a gente precisa ter medo para a gente se proteger. Mas é importante saber controlar esse medo, né? Naqueles momentos que a gente, mesmo com medo, a gente tem que ir lá e fazer. Então, definição de coragem. Saber enfrentar esse medo, identificar, né, se aquele medo ele realmente está me protegendo, ou ele é alguma coisa que é aquele momento que eu tenho que superar para poder fazer alguma coisa diferente na minha vida, crescer um pouquinho mais. Então, essa questão de trabalhar o medo, ela é super importante, o coach também ajuda bastante com isso. Eduardo, e como é que você vê a importância do coach para os líderes nas empresas? Rapaz, Daniel Goleman falava que existem 6 estilos de liderança, e um deles é o estilo coach, que hoje em dia é um estilo que cresce bastante porque a demanda por ele cresce bastante. Teu time está cada vez mais pedindo que você tenha esse estilo. Por que está acontecendo isso? A gente vive uma era da humanização.
cada vez mais pessoas preocupadas com a sua satisfação, com a sua qualidade de vida, né? Então, você ser um líder autoritário, quando uma pessoa está demandando esse tipo de coisa, não sei se vai estar adequado ao ambiente e o que seu time está pedindo. O líder coach vai fazer você tomar consciência. É aquele feedback de novo, eu gosto de citar Tom Peters, que ele falava que uma das frases mais importantes do líder é dizer o que você acha. Quando a pessoa vem com um problema, o líder incentiva essa pessoa já a pensar na solução. Lógico que vai ter situações que você vai ter que dar a situação, mas vamos fazer a pessoa desenvolver, crescer, pensar. O que você acha que seria uma solução? Se você fosse fazer, se você soubesse escolher a solução, quais 3 opções para você colocar lá em prática? Esse tipo de atitude do coach, a pessoa que gera tomada de consciência, que faz, que não precisa chegar, toma aqui a receita, toma aqui a resposta, vai lá e faz. As pessoas também querem sentir satisfação, cara, eu desenvolvi, eu descobri, eu fiz, e o coach te ajuda nesse sentido. Não é um estilo para você estar utilizando o tempo todo. De novo, liderança situacional. Tem horas que você tem que usar, tem horas que você tem que ser a pessoa para levar pela mão, tem horas que você vai ter que deixar a pessoa fazer, trazer para você, depende da situação. Mas situações onde você precisa ser coach crescem, e situações onde você pode utilizar o estilo coaching para direcionar, para ajudar teu time a crescer, produzem resultados muito maiores, porque a pessoa se sente empoderada. Isso é uma coisa fantástica do estilo coach, passar empoderamento para o time. Com o empoderamento vem a motivação, vem o engajamento e, por consequência, o resultado. Uma coisa interessante que você falou, você desenvolver o time, né? Se você é um líder que a qualquer crise você vai lá e mete a mão para resolver, porque vai ser mais rápido, cara, vai ficando tudo dependente de você. Sim. E aí acaba que você não consegue crescer, nunca tem tempo para nada, não consegue tirar férias. E o teu próprio trabalho, a equipe, a tua empresa acaba estagnando um pouco, porque você não consegue crescer, a sua equipe não cresce. A partir do momento que você vai dando liberdade, vai simplesmente pulindo, né? Eu acho que o que tem que fazer é isso, vai parando ali as arestas, vai usando a sua experiência, mas somando com a experiência de cada um. Aí sim você vai ser um líder melhor, aí sim você vai conseguir construir uma equipe melhor que realmente vai dar resultados extraordinários. Porque se a cada crise depender de você para decidir, para resolver o problema, eu acho que vai dificultar bastante aí o crescimento da empresa ou do projeto que você está desenvolvendo. Bom, e para aquele novo líder, né, que está começando agora, assumiu uma liderança, que dica que você dá para essa pessoa, para ela desenvolver bem essa liderança, exercer bem essa função de líder? Mas uma coisa que eu tenho experimentado bastante, eu aprendi nos últimos anos, que serve tanto para você com seu time, acabou de assumir o time, ou com seu gestor, ou com o cliente também, é alinhamento de expectativa. Primeira coisa, tá bom, meu novo gestor que me trouxe para esse cargo, o que você acha que é sucesso para essa função que eu estou assumindo agora? Primeira coisa é saber quais são os resultados que se esperam de você e do seu time. Como é que eu vou medir esses resultados? Tá bom, agora vou conhecer meu time, conhecer como é que eu vou engajar cada um deles. É como se fosse um projeto mesmo. Quais são os riscos que eu tenho, qual é o meu escopo, quais são os indicadores, como é que eu vou medir se teve qualidade ou não, gerenciar custos, aquisições. Eu estou falando aqui as áreas de conhecimento do PMI, né? Do PMBOK, mas é como se fosse. Primeira coisa, então, alinhar a expectativa, o que é sucesso para você e para sua equipe, passar isso para o seu time, que tudo começa, Simon Sinek falava, tudo começa pelo porquê, falava não, fala aí, tá vivo, né? Tudo começa pelo porquê, para te ajudar a engajar teu time. Olha, vocês estão fazendo isso por causa disso, para nós chegarmos lá. Mas o que eu ganho com isso? Aí que entra as linguagens da valorização. Já vai passar esse porquê na linguagem de cada um. Mas, poxa, Félix, às vezes está meu time inteiro lá, como é que eu vou passar para todo mundo? Se você conhece já o perfil do seu time, existem alguns testes muito gratuitos para você te ajudar a conhecer um pouquinho mais, você já sabe que tipo de linguagem utilizar com o teu time para te passar o porquê. Então, esse é o segundo passo. Primeira expectativa, sucesso.
por que eles têm que fazer isso, gera um engajamento, e agora eu vou acompanhando, usando a linguagem de engajamento e motivação de cada um do teu time. E tem um livro bacana que fala dos 90 primeiros dias como gestor. Algum resultado você tem que passar. Daquele lista de sucesso, você vai ter reuniões periódicas ou passar resultados de maneira periódica em relação àqueles resultados que estão esperando. Tá, e qual é o primeiro que eu posso já mostrar para deixar a empresa, meu gestor e meu time vendo que a gente consegue entregar resultado e já começar a celebrar esses resultados. É assim que eu começaria. Legal. E para a gente fechar aqui, eu queria que você me respondesse mais uma coisa. O que você acha que é mais importante para a pessoa se desenvolver, já com toda a experiência, formação que você tem, excelente formação, curso, mestrado? O que você acha que é mais importante? Esse conhecimento técnico ou essa parte do conhecimento emocional, de você conhecer a si mesmo? O que você acha que causa um maior impacto aí nas organizações? Olha, de novo, depende da área que você está. Se for um engenheiro de design, talvez as duas sejam igualmente importantes, mas a parte técnica, se você não tiver, você tá fora, né? Mas tem muitos casos que a parte técnica você pode desenvolver. Eu preciso contratar alguém que tenha aquela proatividade que eu preciso, ou aquele senso de propósito que eu preciso, e eu desenvolvo, vou dando treinamento, vou desenvolvendo a parte técnica. Depende muito da situação, mas normalmente você contrata, a gente escuta bastante isso, né? Pelo potencial técnico e demite pelo comportamento. Então, eu diria que a parte emocional, desenvolver isso, cara, no geral, é fundamental. É fundamental. Eu pergunto porque às vezes a gente fica fazendo, né, cursos, mestrado, doutorado, isso é muito bom, é excelente, mas não se preocupe em fazer nenhum tipo de treinamento comportamental, desenvolvimento pessoal, porque acha que isso não tem valor, o mundo é racional. Então, mas não é bem assim, né? As pessoas que se desenvolvem são justamente aquelas que têm um controle emocional maior, são aquelas que sabem ter empatia, que sabem conhecer, entender melhor o outro, né? Então, como falou, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, né? Então, é fundamental. Meu amigo, muito obrigado por essa entrevista. Adorei. Quem está assistindo tem certeza que vai gostar também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as formas de contato com o Eduardo, tá? Para que você possa entrar em contato com ele, site. Você tem e-book também, não tem? Tem e-book no site. Entrou no site, você já ganha um e-book. Aliás, ganha 2 e-books. Então, na descrição desse vídeo vai ter o link para você entrar no site dele, as formas de contato, você querendo fazer um contato, conversar com ele, fazer um processo de coaching, tá bom? Então é isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado, um grande abraço. Abraço. Sucesso.